Boa noite a todos. É um prazer enorme estar compartilhando com vocês as nossas pesquisas e os nossos estudos. Agradecemos de todo o coração ao nosso Pai Criador pela oportunidade de estarmos aqui, ao nosso irmão maior, Jesus. Agradecer também à Casa Vicente de Paulo e a toda a diretoria por me presentear essa noite com esse convite. Eu escolhi trazer para nossa reflexão o seguinte tema: velhos e moços. Por que velhos e moços? Essa história está no livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Está aqui nesse livro, tá? O termo velhos aqui não deve ser visto de modo pejorativo, indelicado. Nós só mantivemos o título usado pelo autor espiritual. É uma obra que retrata a convivência de Jesus com seus discípulos e traz algumas das principais personagens que fizeram parte dos primeiros passos do cristianismo. Velhos e Moço traz relato da convivência dos discípulos com Jesus na divulgação da Boa Nova. Mas o que é a Boa Nova? É o mesmo que Evangelho. É o mesmo que Evangelho. É as boas mensagens, é as boas novas. A Boa Nova é a novidade que Jesus trouxe à humanidade por meio de seus atos e parábolas, enquanto esteve entre nós. Simão era de Canaã, na Galileia. Os zelotes eram um grupo que acreditava na luta armada, se fosse necessário, para a independência de Israel do jugo dos romanos. Simão o Zelote, apesar de velho, é identificado com esse grupo. Zelote quer dizer zeloso. No caso aqui, é zeloso com as leis e tradições judaicas. A lição trata de um drama pessoal desse apóstolo. Como já estava em declínio de suas forças físicas, passa a ser insultado, debochado pelos mais jovens. Entre os discípulos, era comum o debate acalorado e as diferenças entre opiniões a respeito da divulgação das ideias da Boa Nova. Conversavam entusiasmados alguns dos jovens discípulos. João, o evangelista, Tiago, o maior, que era irmão de João, e Tadeu. Esse mesmo Tadeu que a gente conhece da Igreja Católica, São Judas Tadeu. Todos exaltando seu vigor físico, a sua juventude, seus planos para o futuro. E assim diziam: somos jovens, iremos a terra inteira, pregaremos o evangelho a todas as nações, renovaremos o amor do mundo. Estava Tiago Maior, irmão de João Evangelista, ensinando, orientando outros jovens, quando Zelote se aproxima e é exposto por Tiago, que diz: Simão já está velho, sem forças, não poderá nos ajudar na divulgação da Boa Nova. Seremos nós, os jovens, que divulgaremos a mensagem do Mestre. E Simão, bastante chateado, magoado, procura o Mestre Jesus e relata as suas angústias. Mas Simão, o Zelote, pescador, não o Simão Pedro, o outro apóstolo de Cristo,
acompanhava as conversas e sentindo-se humilhado. Era o mais velho do grupo, inclusive mais velho que Simão Pedro. Há que se dizer que os jovens não agiram bem com ele. Ouvindo as palavras fortes dos jovens, perguntava a si mesmo o que seria do seu esforço singelo junto de Jesus. Como daria conta de divulgar a boa nova? Porque as viagens antigamente eram longas e eram feitas a pé. Exigia grandes esforços. Veja, hoje, para a gente ir numa cidade mais vizinha, vamos colocar essa cidade mais vizinha, Piratininga, nós não teríamos ânimo de ir a pé. Eles andavam 4, 5 vezes mais que isso para levar o evangelho e pregar a boa nova, a pé. Hoje a gente tem N condução para ir. Eles não tinham, eles caminhavam mesmo grandes distâncias a pé para levar a boa nova. Então, ele estava preocupado com a sua situação, da sua idade, de não poder mais contribuir na cabeça dele, né? Então, ele estava preocupado com isso. Jesus, então, com sua bondade e com toda a calma, compara a nossa passagem na terra com uma árvore. E diz-lhe então, olha, a ramagem desta árvore representa a infância, ou seja, a esperança. As flores bonitas e perfumadas são a juventude, ou seja, é a expectativa de grandes feitos. E o fruto, a experiência, a sabedoria, é a velhice, ou seja, a realização, a vivência do propósito. Nosso objetivo é o fruto, o não envelhecer, mas o amadurecer, ganhar experiência, evoluir, aprender, crescer. Nesse momento, nós que aqui estamos, podemos pensar, podemos refletir. Qual dessas etapas é a mais importante? Será a infância, com todas as possibilidades? Ou a juventude, com seu vigor e a sua ousadia? Será que pode ser a velhice, repleta de experiência? Creio que podemos refletir sobre 2 aspectos. O primeiro, todas as etapas são imprescindíveis, pois a cada uma está destinada a uma experiência, a um aprendizado. Também podemos dizer que a etapa mais importante é a atual, a presente, é o hoje e o agora, pois é aqui que nós conseguimos aproveitar para fazer as mudanças, para aprender, para evoluir e crescer, para vivenciar. Porque o ontem nós não recuperaremos mais. O ontem foi passado. Nós tivemos oportunidade lá. Só que nós não aproveitamos. O hoje, o atual, é oportunidade. É nesse momento que devemos estar burilando o crescimento, o aprendizado, é o hoje. O amanhã é o desconhecido. Olha, nós podemos até planejar, pegar um papel e marcar. Amanhã vou fazer isso, 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 isso. Podemos fazer. Só que não é garantido o amanhã, porque o amanhã é desconhecido. É só parar um pouco e pensar.
Amanhã eu vou no médico às 8 horas. 7h15 eu vou descer aqui do meu apartamento, vou pegar o carro e vou ao médico. Mas quando eu chego lá, entro no carro, dou a partida, o carro não pega. Ou seja, aquele planejado do dia anterior já não vai mais dar certo. Então eu vou ter que reprogramar. Eu vou ter que ligar no consultório, falar que vou chegar atrasado, vou ter que me deslocar para um ponto de ônibus ou arrumar um outro carro. Então veja, o ontem eu não recupero, porque já passou. O hoje é a minha oportunidade real de mudar, de aprender e de crescer. O amanhã, como foi dito, é desconhecido. Eu posso planejar, mas não é garantido que eu vou conseguir fazer. Eu posso tentar. Simão Pedro, ou o Simão Zelote, pergunta a Jesus: então, Senhor, o objetivo do Espírito é a velhice? Jesus, de novo, com muita calma, responde: não a velhice enferma, castigada, amargurada, como se vê na terra. De que velhice, então, estamos falando? Se não a velhice amargurada, sofrida, qual seria, então? A resposta é a velhice no sentido da experiência, do aprendizado, da evolução, do crescimento. Nesse aspecto, Jesus está valorizando a experiência do espírito, seu amadurecimento, sua evolução. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos as conhecereis. Mateus 7, 15 e 20. O fruto é a experiência, é a evolução, é o crescimento. Jesus nos indica o caminho. E a forma parece difícil, mas é uma forma de somatória. Boas escolhas, ou seja, o bom uso do livre-arbítrio. Nós estamos aqui livres para fazer as nossas escolhas. Somos nós que definimos caminhos. Se nós queremos caminhos bons, se nós queremos estar em bom estágio, nós temos que fazer as boas escolhas. Nós temos esse livre-arbítrio, nós podemos escolher tanto o caminho do bem como o caminho do mal. Então, as boas escolhas, o bom uso do livre-arbítrio, mais o uso do tempo, porque o tempo também é imprescindível e que nós também saibamos cuidar do tempo e das oportunidades. Essas oportunidades, ela vem em forma de reencarnação. Porque nós não podemos pensar que a gente veio aqui só para viver uma vida sem evolução. Nós estamos aqui para crescer, para melhorar todos os dias, todo momento da nossa vida. E depois vem mais o esforço. E esse esforço, é bom que nós saibamos que esse é um esforço individual, é intransferível. Porque assim diz, ninguém vai aos céus com os pés dos outros. Porque senão seria muito fácil. O pai, um engenheiro, muito bem estudado, vê o seu filho sofrendo com a matéria e ele fala assim: não, filho, pode deixar que amanhã eu vou fazer a prova para você. O pai não está ajudando esse filho. Ele está tirando a oportunidade de crescimento. Ele está tirando do filho a oportunidade de trabalhar ele próprio, o crescimento individual. Então, a fórmula é boas escolhas, o bom uso do tempo, o esforço e a boa vontade, que é igual à evolução. A experiência, a maturidade do espírito, é o crescimento, é a melhora do dia a dia.
Notaram que nessa fórmula não aparece a dor. Notem, ninguém falou em dor em momento algum. Sabe por quê? Porque não precisamos dela para evoluir. Porque a gente escuta, várias vezes a gente ouve, o sofrimento, a dor fez eu crescer, me fez melhorar. De repente, pode ser, mas não que seja a regra a gente ter a dor para crescer, para sofrer. Não é isso que está dizendo. Ela só nos visita quando outros recursos falham. Por exemplo, falta de amor, o trabalho em prol dos nossos irmãos. É como se essa dor nos dissesse: você vai ou não vai aprender? Se você não vai aprender, então eu vou ficar aqui do seu lado até que você aprenda. E é certo que a dor é uma professora dedicada, paciente, insistente. Enquanto não se aprende, ela não sai do nosso lado. Simão vai conversar com Tiago, aquele mesmo que disse que aos jovens, né, que ele estava acabado, que ele já não ia mais ajudar no crescimento. Mas mesmo assim ele foi falar com Tiago. E se aproximou com muita calma e disse: Tiago, meu bom amigo, será que o espírito tem idade? Essa é uma pergunta que nós podemos fazer para nós todos, tá? Será que o espírito tem idade? E ele continua: Deus, o Criador de tudo, não é então mais velho dentre todos? Há na Terra alguém que se julgue maior que Deus? Um rapaz não conseguiria realizar na Terra a sua tarefa se não fosse a precedê-lo a experiência dos seus pais, dos seus maiores que vivem junto. Então nós precisamos estar com os nossos pais quando criança, para que nós aprendamos a crescer no bem, aprendemos as experiências da vida que os nossos pais muitas vezes nos ensinam. Continuando, deixemos de lado a circunstância e nos detenhamos no que interessa, que é a divulgação do Evangelho de Jesus. Tiago reflete com tudo que tinha feito e responde: tens razão. E antes que Tiago continuasse, Simão lhe dá um caloroso abraço e encerra ali a questão com muita humildade. E vejam o que nós estamos falando de velho e novo. Por ironia, esse foi o primeiro apóstolo de Jesus a morrer na defesa dessa causa. 44 anos depois de Cristo, Tiago foi decapitado em Jerusalém. Sobre envelhecer e amadurecer, envelhecer é parte daqui da vida, da terra. Se é normal, se faz parte da nossa vida aqui na terra, por que é tão difícil para a maioria de nós envelhecer? Podemos pensar, viu? Podemos refletir. Por que é tão difícil a gente envelhecer? Então, ainda voltamos naquela frase que a gente sempre ouve. Pois bem, onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. E tem também essa mesma frase, né? Que a gente ouve sempre. A gente está, e esse tesouro está onde o coração do nosso está. Então, devemos parar um pouco e pensar no como viver, no como se relacionar.
com nós mesmos essa matéria. Se o mundo material determinar o nosso viver e se supervalorizamos a beleza, o vigor, a virilidade, será difícil. Aliás, será dificílimo. Será muito doloroso envelhecer. Mas é errado, então, a gente cuidar do corpo, da matéria? Pelo contrário, né? Nós temos que cuidar disso que Deus nos deu. É nossa obrigação cuidar do nosso corpo. Afinal, nós vivemos num mundo material. Apenas não deve ser o nosso foco, a razão da nossa vida. Nos desprendermos só para beleza, só para malhação, né? Só para cuidados e embelezamentos, porque a beleza passa. O vigor vai embora. Mas nós permaneceremos vivos. Então, se a gente cuida só do corpo, da beleza, da estética, né? E quando você vê seu corpo perdendo as forças, antes, com 22, 23, 25 anos, eu andava aí 15 quilômetros. Hoje, 1,5 km é muito, porque meu corpo já não aguenta mais. Se a gente pensar dessa forma, realmente estaremos igual ao Simão. Estaremos acabados. Para que a gente vai servir? Então, Simão vive esse drama, ao sentir o declínio das suas forças. Mas Jesus esclarece para ele e para nós. A velhice, se vivermos com proveito as fases anteriores, é o auge. É o auge das nossas forças espirituais, da nossa maturidade, da sabedoria, do saber intelectual. Passamos da beleza e vigor, virilidade, para a beleza e o vigor espiritual. Então, é simples. Se nós cuidarmos do nosso corpo material, mas também cuidar do nosso crescimento espiritual, do nosso fortalecimento, dos ensinamentos, nós vamos ter utilidade, porque saberemos passar coisas boas. Simão e nós, muitos de nós, e em muitos momentos, nós nos consideramos inaptos, velhos, para a divulgação da boa nova, por não possuir mais aquela força, aquele vigor físico. Mas o importante é o vigiar. Por quê? Porque assim, você acumula dentro da sua mente, dentro do seu ser, se você mesmo se autodestrói. Se você começa a pensar que você não serve para mais nada, que a sua idade chegou, que agora eu vou ficar só sentado, eu não tenho mais força para nada. E se você repetir, somos velhos, inúteis, burro, não sirva para mais nada. É assim que as pessoas vão nos tratar. Eles tapam, como você plasmou isso em você, parece que fica na tua testa. E as pessoas vão te tratar como você se sente. E aí vem aquele ditado, que muitas vezes a gente ouve e dá risada, né? Enquanto existir burro, o esperto não anda a pé. As pessoas se aproveitam. Se você falou que você é um coitado, se você falou que não tem a capacidade, as pessoas se aproveitam disso. As pessoas nos tratam como nós nos sentimos. E por isso as pessoas insultavam, debochavam do Simão. Por isso, também há pessoas de dedo podre. Acreditem, já naquela época,
Já naquela época eles faziam bullying com Simão. Eles caçoavam dele. Era bullying. Era bullying. Quando a gente fala de dedo podre, é porque quando a gente aponta para uma escolha, a gente sempre está escolhendo coisas erradas. A gente sempre está fazendo opção por coisas que não nos levam a nada. Então, por isso que a gente fala dedo podre. Tem uns que usam esse termo para um casamento. Olha, o cara só escolhe a esposa errada. Escolheu 3 ou 4 vezes e sempre foi errada. Então, também existe este ditado. Mas vamos deixar para lá. Jesus também nos ensina nessa lição que nem sempre o mais velho é o mais evoluído. Porque a pessoa, quando ela tem uma certa idade, ela senta em cima daquilo que ela aprendeu. Ela não procura mais a evolução. Aquilo para ela está bom. Então, aqui está falando que nem sempre o mais velho é o mais evoluído. Além disso, há uma idade ali na certidão de nascimento e a idade do espírito. A idade do certidão de nascimento é essa que nós vamos construindo para melhorar ou não. Agora, a idade do espírito é aquela que ele vem aproveitando todas as encarnações. Aí, para ele se tornar forte, para ele se tornar sapiente, né, naquilo que lhe couber. Ambas as coisas interferem nas experiências como reencarnado. Então, nós temos que aproveitar todas as oportunidades, tanto aqui agora, para melhorar a nossa idade no registro, como também essa encarnação, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para uma próxima a gente estar um pouco mais aliviado, não ter tantos esforços como esse. Esforço nós vamos ter, mas não passando pelas mesmas experiências. Um espírito criado há muito tempo pode não ter aproveitado tão bem as oportunidades que teve. Ou seja, nós acabamos de falar das encarnações, né? Então, ele está ali, né, reencarnando e não está aproveitando. Se escolheu errar ao invés de aprender, ele não vai ter um resultado satisfatório. Porque errar não significa aprender. Porque a gente tá na nossa mente que a gente aprende com os erros, mas nós não precisamos errar para aprender. Quanto de nós está 20, 30 reencarnação lutando com as mesmas imperfeições, errando nas mesmas coisas, em todas as vezes? Ora, eu tive a oportunidade de reencarnar e vou viver na pobreza. Mas eu não aproveitei nada daquela reencarnação que me deram para eu encarnar para aprender a viver com a pobreza. Eu vou desencarnar e vou voltar com aquela mesma prova que eu não aproveitei. Vai acabar essa vida, eu vou ter que reencarnar? Olha para você ver, eu vou voltar de novo para aprender a conviver com a pobreza. Vou continuar errando. E errando nas mesmas coisas. Ao passo que um espírito mais jovem pode ter feito melhores escolhas, usando melhor o livre-arbítrio, ter avançado mais rapidamente na escala evolutiva. Como pode? Pode? Sim, pode. Às vezes, a gente vê dois jovens da mesma idade, vamos pôr aí 20 anos. Os dois têm 20 anos. E os dois tiveram as mesmas oportunidades. Aí um se sobressai na escola, no trabalho, com os amigos, se sobressai na família. E o outro, nada disso. Não vai bem na escola, não vai bem no trabalho, não vai bem com a família, não vai bem na sociedade. Mas como? Como?
Nós já dissemos lá atrás, né, o dedo podre, as escolhas que foram feitas. Esse espírito aproveitou bem a todas as suas encarnações e hoje ele consegue desfrutar, né, do bom trabalho, da boa escola, da boa família, da boa vivência na sociedade. Aí as pessoas começam a olhar, escuta, mas por que fulano tem essa oportunidade e não tive? Gente, para que nós não façamos essa mesma pergunta, para que nós não entrando na mesma seara, vamos aproveitar o agora, para amanhã a gente não ficar de olho comprido, por que a pessoa se deu bem e a gente não se dá, porque tudo dá errado para mim. Então aproveitemos, é a nossa oportunidade agora, aqui. É escolher acertar, é escolher aprender, é usar bem o tempo, as oportunidades, é ter boa vontade, o esforço, é estender a mão àquele que está caído, é auxiliar o próximo. Não estamos condenados ao erro para evoluir. Não acreditem nisso. Você não tem que errar para crescer. Temos liberdade para escolher os nossos caminhos. E temos que escolher bem, né? Claro. Desse mesmo modo, há moços e moças que demonstram incrível maturidade e que são mais experientes que seus próprios pais. Quantas coisas eles podem nos ensinar? Eu vou contar um breve relato aqui, que são coisas que acontecem nos dias de hoje, agora. Tem uma jovem que estava nos contando, eu só vou entrar nesse assunto, mas não é polêmica, tá? Eu só estou contando para vocês o que aconteceu. Uma jovem que está fazendo um curso com a gente, nós mandamos fazer uma pesquisa. Pedimos e eles fizeram, né? E trouxeram um relato, né? Que eles estavam discutindo lá entre os familiares, né? E ela foi dar a opinião e imediatamente um dos tios falaram: você não sabe nada, você é criança ainda. Não se meta aqui não, porque você é criança. Ela falou: não, mas eu estudei, eu pesquisei, e a coisa é assim, eu não quero saber, você não tem idade para isso. Olha bem como é que são as coisas. E dessa mesma forma, nessa mesma turma, agora eu vou entrar na vacina, tá? Que o avô, não sei se é o avô ou se é o bisavô, diz que não ia tomar vacina, porque dentro da vacina tinha um chip. Não estou discutindo a vacina, tá? Só estou contando para vocês, estou relatando o que ela falou. Aí, fica pensando, né? Assim, ela querendo explicar para o avô que não tem como aplicar a vacina e um chip um pouquinho cada um, porque é líquido. Como que poderia ser, né? Então, eu só estou contando para vocês. Então, a juventude, a gente pode até, às vezes, não dar muita importância, mas eles estudam, eles pesquisam, e eles podem trazer, sim, a contribuição. Nós precisamos pensar nisso, dar mais oportunidade aos jovens, deixar que eles se expressem, deixar que eles nos ensinem, sim, por que não? Quantos velhos se mostram totalmente imaturos, os tiozão da vida. Eles estão indo do jeito que o vento leva, são folha seca, né? O vento bateu, eles vão, são os tiozão, são totalmente imaturos. Mas como é que ganhamos a maturidade, a experiência? Como é que a gente evolui? É justamente com a convivência entre os opostos. Às vezes pode ser assim estranho, né? A gente fazer essa colocação. Viver entre os opostos nos traz conhecimento. Eles, na verdade, assim, eles nos complementam.
velhos e moços deveriam trocar mais informação, os moços ter paciência com os velhos e os velhos aceitar muitas vezes os moços. O homem e a mulher deveriam se conversar mais. Hoje, infelizmente, existem muitas separações, né? Porque não tem o diálogo, não tem a troca de informação. Acabamos de dar o exemplo, né? Ricos e pobres, calmos e agitados. Esses são os opostos da qual nós necessitamos para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Muitas vezes cometemos equívocos. 2. Achar que aprender, experienciar, é errar. Não é. Não é. Como já dissemos, para aprender, nós não temos que errar, necessariamente nós errarmos. Mas nós podemos ter experiência de convivência com outros. Ora, se aquela pessoa errou, eu estou vendo que ela errou, eu não tenho que cometer o mesmo erro que ela cometeu para eu aprender. Então, vamos ser práticos. Vamos ser práticos e vamos exemplificar, então. Estamos ali num barzinho, todos nós, ali uns 4, 5 de nós. Estamos ali e alguém bebe. Aí um dos amigos fala, olha, fulano, você não beba, porque você pode pegar uma blitz aí no caminho e você pode ser prejudicado. Ah, que nada. Eu faço isso todo dia e não me aconteceu, nunca me aconteceu. Aí a criatura pega o carro e 6 quadras ali na frente, ali tem uma barreira policial. Vai aprender seu carro, vai ter que gastar dinheiro, vai levar multa e vai levar ponto na carteira. Então, se esse meu amigo que estava comigo passou por isso, será que eu vou ter que fazer a mesma coisa e beber e pegar o carro para que eu aprenda? Não, eu já vi o que aconteceu com ele. Por que eu tenho que passar por aquela experiência? Aquilo para mim é um aprendizado. Eu não tenho que errar como ele errou. Precisamos sim sair da ignorância. Precisamos de experiência, de vivência. Mas não precisamos de errar, como nós acabamos de falar. Porque muitas vezes nós erramos e não aprendemos. Erramos e não aprendemos. Achar que para ser feliz e evoluir, temos que estar entre os semelhantes. Muito bem. Em certos momentos, em certas coisas, é verdade. É verdade. Mas nós não evoluímos somente entre os semelhantes. Nós evoluímos com os opostos, que são os nossos complementos. É fácil? Não. Não é fácil. É difícil. Muito difícil. Mas evoluo mais rápido. Economizo tempo. Não vou passar pela dor. O oposto a mim tem experiência que eu preciso aprender. Se sou agitado, convivo aprendendo com quem é calmo. Se o medo me consome, convivo aprendendo com quem é corajoso. É a transferência da experiência que nós chegamos à sabedoria. É o ganha-ganha. Ambos aprendem o que lhes falta. Não devemos pedir a Deus que nos tire os opostos dos nossos caminhos, que essas adversidades não apareçam. Essas provas, essas pessoas, ou esses
assuntos muitas vezes aparecem para lapidar a nós mesmos, para o nosso crescimento. E isso que nós estamos que conversar aqui hoje é o que mais nos aflige. É chegar no trabalho, ou melhor ainda, a gente não tem vontade de ir para o trabalho porque lá tem um desafeto nosso. Eu não consigo suportar aquela pessoa, eu não consigo olhar para ela. Me dá náusea só de olhar para essa pessoa. Ai, como eu queria que Deus tirasse essa pessoa do meu caminho. É a oportunidade de aprendermos, de exercitar a nossa tolerância. É a nossa oportunidade de se relacionar, de aprender os caminhos, o que fazer. É a oportunidade de orarmos por aquela pessoa, de emitir bons pensamentos. Marcos, mas como assim uma pessoa só me faz mal e você quer que eu faça isso para ela, que eu ore por ela, que eu emane amor por essa pessoa? Sim. Veja, se essa pessoa faz mal para você e se você fizer mal para ela, vocês vão estar no mesmo padrão vibratório de maldade. E você não é diferente dela, então. Porque se ela te odeia e você odeia ela, você é igual a ela. Tá ali, ó, padrão igual. Nós temos que sair desse padrão vibratório. Se ela me odeia, eu vibro amor por ela. Ela nunca vai me alcançar. Isso é certo. Isso é certo. Que se a pessoa me odeia e se eu emano amor por ela, ela não vai estar no meu padrão vibratório porque ela não consegue. Ela pensa maldade, ela tem maldade. E eu tenho amor para oferecer. Então, isso é uma das coisas que a gente pode começar a exercitar. Sair do padrão vibratório. Dessas que nos odeia. E isso é como se Deus colocasse em nosso caminho um pedregulho. Uma pedra pequenininha. Pedregulho é uma pedra pequenininha. E a gente vê aquela pedra pequenininha, a gente fala, ah, Deus me livre, vou cortar a volta disso. A gente não sabe trabalhar aquele pedregulho. Aí o que Deus faz? A espiritualidade faz? É nos mandar uma pedra média, maior do que um pedregulho. Nossa Senhora, Deus está bravo comigo, porque era aquela pequenininha, agora ele me mandou uma grande. Eu não vou lidar com isso. Deus me livre, eu vou cortar a volta dessa pedra. Aí o que Deus faz? Ele te manda uma pedreira inteira, para que você consiga, então, não ter atalho e você ter que escalar essa pedreira. Então, olha essa oportunidade que nos aparece. E isso é no nosso dia a dia, viu? Nós temos, então, que trabalhar com pedregulho, sabe? Usar esse pedregulho para uma coisa boa. Saber fazer com que ele não nos machuque. Então, isso é trabalhar bem com a nossa trajetória, o nosso caminho. Porque o objetivo de todos nós é sairmos da ignorância rumo à sabedoria, à evolução. Como já dissemos, não temos que errar nem sofrer para aprender. Nós temos sim que aprender para evoluir. E é assim, e é nesses termos que é eu que escolho os meus caminhos. É eu que escolho como eu vou evoluir, como eu vou crescer. E não tem como ninguém fazer isso por mim. Essa escolha é minha. Sendo assim, a gente pode olhar dessa forma. Os pais representam para os filhos a moderação, a otimização, não perder tempo, com experiência desnecessária. Já os filhos representam para os pais a renovação, a repaginação, o convite à transformação, a flexibilidade.
Eu vou contar aqui uma passagem breve. O nome desse menino é Cauã. Hoje faz tempo que eu não vejo, mas na época ele tinha 6 para 7 anos. Que morava na casa era o Cauã, a mãe dele é a dona Lourdes, né? A dona Josefina, né? E a avó. A avó não lembro o nome. Então, a mãe, dona Lourdes, deu um telefone desses pequenininho, assim, não tinha tela, não tinha nada. Só que esse telefone quebrou. Então, a Lourdes foi lá e comprou um celular maior, com tela, com novidades, né? Para que, porque a Lourdes preocupava muito com a avó, que era bem velhinha, né? Então, ela deixou o telefone com a mãe, para que a mãe, na hora que precisasse, para qualquer coisa, ela correria do serviço e ia socorrer a avó, ou se fosse o filho, ela socorria o filho. E aconteceu que não foi nem com a avó e nem com o filho, mas o homem queria cortar a energia da casa. E a avó, apavorada, foi mexer no celular, como todo velho, como eu, né, como César, foi mexer lá no celular e a velha desconfigurou o celular e apavorou. Aí o netinho falou, vó, de 6 para 7 anos, viu? Ele falou, vó, daqui que eu coloco para você. E a avó, imediatamente, sai daí, moleque, você não sabe? Você também ficou nervosa? O negócio tá acontecendo aqui, o homem quer cortar lá, a luz lá, e você fica me enchendo. Vó, eu consigo pôr para você. Aí, com muito custo, a velha deu o telefone pro menino. Mulher foi rapidinho. O moleque mexeu em 3, 4 negócios lá e ele mesmo ligou pra mãe. Mãe, ó, o homem tá aqui com o caminhão da Força de Luz e quer cortar. Cauã, dá o telefone pra avó, eu quero falar com a avó. Aí o menino deu o telefone pra avó e a avó falou com a filha, né? E você veja, que eu quero... A gente brinca, dá risada, né? Mas é assim que funciona. Você veja uma criança de 6, 7 anos, ela pegou o celular e arrumou para a velha. Eu confesso que eu não sei esse negócio, tecnologia de celular, eu não sei. Mas você veja que uma criança de 6, 7 anos ensinou para a avó. Ele não ensinou para a mãe dele. Ele ensinou para uma pessoa acima. Ele ensinou para a avó a como mexer com o celular. Então, a juventude tem para nos ensinar. Os infantil também podem nos ensinar. E hoje eu perguntei para um amigo, né? O que uma criança pode ensinar para nós? Eu pensei bem no que ele falou, e ele falou que a paciência, a gente ter a paciência com a criança, isso é um ensinamento. Ter a tolerância com a criança também é um aprendizado. E digo mais, eu vou complementar o que ele disse, porque a criança não mente. Então a gente deveria aprender com as crianças a não mentir, ser sincero. Porque a criança, quando ela gosta, ela gosta. Ela não pergunta se a pessoa tem dinheiro, se não tem, se ela é preta, se ela é branca, se ela é gorda, se ela é magra. Ela gosta apenas. E isso nos ensina também. A criança nos ensina. E como e quantas coisas podemos aprender uns com os outros? É que a gente está roubando o nosso próprio tempo, porque a gente fala sempre a nossa desculpa, eu não tenho tempo, eu não quero ouvir, eu não sei como ouvir. Mas muitas vezes, muitos de nós não temos escuta. Quando eu disse nós não temos escuta, é porque as pessoas não querem saber do que nós temos para passar. Ele não quer nos ouvir. Não interessa o que o outro pensa, nem o que os outros sentem. Nós estamos ficando insensíveis. Porque uma criança pode nos ensinar. A juventude pode nos ensinar. E os velhos têm muito a nos dar. Têm muito a contribuir. É que a gente se incomoda muitas das vezes
com a posição que a pessoa está para nos ensinar. A gente acha que aquela pessoa não tem condição, ela não está em posição de nos ensinar, porque a gente não quer ouvir aquelas pessoas. Mas elas podem contribuir com a gente. E tem aquela história, né? Eu nasci assim, eu não vou mudar, eu não quero mudar, eu sou assim. Porque por que nós somos assim, muitas vezes? O que custa dar um tempo e escutar? O que pode nos fazer mal se a gente tentar mudar? Porque sai aqui aquela música lá da novela passada, da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não tem necessidade disso. Nós podemos dar espaço para a nossa melhora, para o nosso crescimento, ouvir mais, estar junto mais. Não é só o que eu penso que importa. Não é só eu que estou certo. Para um pouco, vamos ouvir. Aí eu digo, triste desperdício de oportunidade e de tempo. Porque nós estamos atravessando um tempo em que estamos vendo filhos odiando o pai, porque não tem essa conversa, esse diálogo. Nós estamos ouvindo ou vendo irmãos não se dando com o irmão. Olha, tudo bem, é verdade, é tudo verdade que às vezes a gente se identifica com um lá fora, mais que com o nosso irmão. Mas isso não é bonito, porque nós temos esse irmão, que nós já falamos lá atrás, que ele está ali naquela família, a gente não se dá bem, é com um propósito da gente se aproximar, da gente tentar fazer amizade, da gente aprender a gostar e saber daquela situação. Existe muita separação de homens e mulher, porque também não existe esse diálogo. Não tem a escuta. Sabe, chega do serviço, tira a botina, toma um banho, televisão ou celular. Isso serve para todo mundo, tá? E não tem o diálogo, conversar, saber do que falta, saber do que precisa. Nós podemos evoluir junto, nós podemos crescer junto. Basta que nós saibamos ter paciência e esperar e ouvir. Aí, temos que escolher com critério as nossas experiências. Contribuir com aquele que caminha do nosso lado. Contando com a experiência dos mais velhos. Como contamos com a experiência de Jesus, o nosso irmão mais velho. Essa é a dinâmica evolutiva. Porque a vida busca equilíbrio. Mas o equilíbrio, na otimização, sem perda de recurso, o tempo é o mais precioso deles. Então, vamos caminhar guiado pelo Jesus Cristo. Ele que nos trouxe todas as experiências boas, ele que foi uma prova viva do caminho que nós temos que percorrer. Não sejamos egoístas, saibamos ouvir. Nós, os velhos, ouvir os novos. E os novos, ter paciência com os velhos. E os mais bonitões aí que estão no meio do caminho, saber que um dia, todos eles e todos nós vamos chegar à velhice. Sejamos compreensivos, com Jesus nos guiando. Era isso.